eu separei aqui alguns aprendizados dessa parábola, né? Correto. Mas eu não vou chamar de técnicos assim, mas eu vou compartilhar alguns aprendizados. E eu queria que você fosse pensando aí numa grande reflexão do fechamento do arco aqui, tá? Mas tem 6 aprendizados interessantes aqui sobre a parábola. O primeiro é que você precisa decidir encontrar o que foi perdido. Então parece simples, mas a decisão ela tem um poder extraordinário, né, de te levar para frente. Decisões definem destinos. Exatamente. Então você precisa tomar decisões na sua vida. Eu acho que muitas pessoas, e muitos homens inclusive, estão pecando nisso hoje, que a gente não toma decisão de nada. Né? A gente às vezes fica esperando o que vai acontecer, o que você vai falar, o que eu devo fazer, e pede conselho, e estuda, e etc., mas não decide nada. Né? E eu vejo várias pessoas decidindo, mesmo que às vezes não as melhores decisões, mas pelo fato de decidir, elas estão seguindo em frente, né? Uau. E na minha vida eu tomei muitas decisões, e muitas erradas. Só que elas sempre me levaram para um movimento, né? As decisões, elas me tiraram da inércia que eu estava seguindo. Então as decisões são muito importantes. A mulher tomou uma decisão. Ela decidiu encontrar a dracma. Se ela não tivesse tomado a decisão, não teria desencadeado uma série de outras coisas depois. Que é o que você falou, ela foi varrer, ela limpou tudo, ela encontrou a moeda, aí ela celebrou. Então ela não teria feito tudo se ela não tivesse tomado uma decisão. A gente precisa tomar decisões, né? A segunda coisa é que a gente deve valorizar os pequenos detalhes. Porque mesmo tendo 9 dracmas, ela não deixou aquela uma dracma escondida, perdida, ela foi atrás. Ela valorizou uma, que era 10%, que é o que você falou, né? E hoje as pessoas, cara, elas estão tão... a gente vive num mundo líquido em algumas coisas. Então acontece um problema, alguma coisa ruim, a gente, tudo bem, tanto faz. Existe o tudo bem, eu tenho fé em Deus, isso vai se resolver e eu vou resolver. E existe o tudo bem do eu não ligo, I don't care. Esse não ligo é muito perigoso. Porque se você não liga para isso, você também não liga para aquilo, e de repente quando você vê, cara, você vive uma vida sem sentido, onde você não dá valor para nada, e se você não dá valor para nada, muitas vezes você também não se valoriza, né? Então isso é muito importante, valorizar os pequenos detalhes que fazem toda a diferença. O terceiro é não aceitar o caos como normal, né? Assim, existem problemas grandes que acontecem e a gente encara como se fosse uma parte da grande conjuntura. A gente precisa olhar para esse caos como um grande momento de reflexão, para a gente refletir, aprender, tomar lições, decidir e mudar, né? Então se a gente está passando por um grande caos, cara, isso daqui é um grande aprendizado, né? Você já falou várias vezes sobre o deserto, né? Toda vez que tem um grande deserto na Bíblia, tem um grande aprendizado, tem uma grande reflexão. E quando a gente está passando por um grande caos, existe um sentido em tudo isso. Então eu não posso olhar para o grande caos e falar, tanto faz, vai passar. Não, eu tenho que olhar para, cara, o que eu preciso aprender aqui? Extrai disso. Tem algo a ser aprendido, não é? Quarto aprendizado é sobre a humildade / humilhação, né? Você limpar algo, né? Muitas vezes é humilhante para algumas pessoas, né? Então a gente muitas vezes precisa se humilhar para fazer mudanças. E quem não tá disposto a fazer isso, quem não está disposto a se humilhar, também não está disposto a mudar. Não é? Porque a humilhação, né, ela de alguma forma precede ou anda lado a lado com o arrependimento, Sim, né, que vai preceder a mudança. Então a humilhação ela é necessária para uma grande mudança, né? O quinto ponto é que a gente deve ser diligente na procura. Diz aqui que ela varreu a casa, em busca da moedinha, né? Então a gente precisa ser diligente na procura. Tudo que a gente faz, cara. Eu vou trabalhar, cara, eu sou diligente no meu trabalho, né? É 9 horas que eu comer, é 9 horas que eu preciso estar lá. Eu preciso me esforçar ao máximo, valorizar tudo que acontece. Eu aprendi, cara. Inclusive, diz isso na Bíblia, né? Que se você não valoriza o que foi lhe dado, né? Se você não multiplica os talentos que você recebeu, você perde esses talentos, porque esses talentos são dados ao outro que é mais diligente. Então se você é alguém infiel com os talentos, com os recursos que você recebeu, é simples, esses talentos vão ser passados para aquele que é diligente, aquele que é um bom administrador, aquele que é fiel. Então a gente precisa valorizar tudo que a gente tem, faz e é. E o sexto ponto é que a gente deve acender a candeia. Vai trazer luz para a escuridão da vida, né? Porque sem a luz a gente não consegue encontrar as coisas. É o que você falou, posso até estar de olho aberto, mas no escuro eu não enxergo nada. Né? Então eu preciso ir em busca da luz. A luz é a solução para a resolução dos problemas que eu não estou vendo, ou que eu não consigo ver, né? Então acho que de alguma forma aqui estão alguns conceitos, alguns aprendizados interessantes, né? Qual que seria uma reflexão final sua sobre todo o nosso papo de hoje, Jackson? Primeiro que decisões definem destinos.
ela decidiu em si correr atrás do prejuízo, no sentido de que se tem valor, eu vou valorizar. Se tem valor, eu vou valorizar. Eu preciso correr atrás disso. E é algo que ninguém pode fazer por você, né? As pessoas, às vezes, colocam no colo dos outros aquilo que deveria estar nas mãos delas. E eu gosto de encerrar dizendo o seguinte: aquele homem que recebeu um talento teve algo em comum do que o outro que recebeu 12 e o outro que recebeu 5. Todos os 3 teve algo em comum. Receberam talentos em níveis diferentes, mas algo em comum. Todos tiveram a mesma oportunidade. Fulano de tal enriqueceu, mas eu não. Você teve a oportunidade. Na sua vida você teve a oportunidade. Então, a oportunidade, ela é uma chave para abrir a porta para novos horizontes. Quem despreza uma oportunidade, despreza o destino. E aí, eu gosto de contar uma história que é o seguinte: um cara que era um grande jogador de xadrez, foi em Toronto, no Canadá, estava tendo uma exposição de artes, e ele chegou, e aí apresentou para ele várias artes, Monet, várias artes. Olha, que isso aqui quem pintou foi fulano, isso aqui é Beltrano, e ele admirado, a imprensa em volta, e ele era o maior jogador de xadrez da época, década de 90. E aí, quando chegou nos últimos estandes, aí chegou no último estande um desenho de um xadrez pintado na parede. E aí a imprensa olhando, aí o pessoal brincando com ele: essa é sua praia, né? Você é o melhor jogador de xadrez, isso aí você manja. O desenho do xadrez pintado, embaixo escrito: checkmate. Ele parou, cruzou os braços, ficou olhando pro desenho, ele falou: muito lindo, perfeito, a pintura é incrível, mas tem um detalhe: tem algo errado nesse desenho. Alguém: que isso? Quem pintou foi fulano, um dos maiores pintores do mundo. Como é que você fala que tem algo errado? Ele disse: não, o desenho tá lindo, está escrito checkmate, que é o fim do jogo, mas se você olhar ali, o rei ainda tem um movimento. Então todas as vezes que a vida escrever checkmate, avisa para ela: o rei ainda tem um movimento. A última palavra de Deus. Ele define a nossa história. Que você falou no começo, né? Salomão, no final, tudo é vaidade, ele vai terminar em Deus. A vida começa em Deus, termina em Deus. Por isso que a Bíblia diz que ele é o alfa e o ômega. Ele é o primeiro e o último. Ele é o início e é o fim. Então, todas as vezes que a vida falar para você checkmate, avisa para ela: o rei ainda tem um movimento. Amém. Muito bom.